Olá! Você já leu algum texto que não fala coisa com coisa? Ou então você lê um texto que começava com um assunto, emendava em outro e terminava sem concluir nada daquilo que começou? Que impressão você teve desses textos? Será se seus autores ou autoras pareciam confiáveis? Fazendo uma análise reversa, será se você também não está passando essa mesma impressão enquanto escreve? Então, me acompanhe ao longo desta aula para saber como escrever textos impactantes com coesão e coerência. Sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. E esta é a nossa aula 4.3 da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação. Vamos lá? Vamos iniciar com definições. A coesão é a conexão da forma, das frases, daquilo que está escrito no papel ou na tela. Nós garantimos a coesão quando usamos a conjunção ou palavra de transição adequada ao contexto, ou quando uniformizamos o tempo verbal, quando mantemos o assunto ao longo de um parágrafo, ou quando usamos estruturas para marcar listagens, exatamente como estou fazendo agora ao utilizar a palavra quando. Já a coerência corresponde à conexão de conteúdo, o conteúdo das frases. É a ligação harmônica das ideias ao longo do texto. Nós garantimos a coerência quando deixamos claro quais são as nossas premissas. Quando deixamos claro também de onde essas premissas foram extraídas, se foram de fontes confiáveis, acompanhadas da devida referência bibliográfica. Também garantimos coerência quando deixamos claro o passo inferencial que nos leva das premissas às conclusões, e esse passo seja válido e plausível. Enfim, a gente garante coerência quando a argumentação é bem planejada em etapas, partindo daquilo que é conhecido ao nosso leitor para chegarmos, por meio da nossa demonstração, à nossa tese ou conclusão. Vamos ver um exemplo para esclarecer a diferença entre esses dois conceitos? O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Veja que aqui nós temos um texto incoerente, pois não foi mostrada qual a conexão entre chuva, cinema e pesquisa da imprensa. Porém, o texto pode ser considerado coeso, porque usa adequadamente as conjunções para conectar uma oração à outra de forma suave, ainda que não faça sentido nenhum. Agora, outro exemplo. Crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Agora, temos frases que giram em torno do mesmo assunto, que é a economia. Portanto, é um texto que tem coerência. Contudo, as frases estão soltas, deixando para o leitor o trabalho de estabelecer a conexão entre um fato e outro. Por conta disso, dizemos que falta coesão a esse texto. Ou seja, falta uma cola, uma liga que entrelace essas frases de maneira suave. Se mesmo assim não ficou claro para você qual a diferença entre coesão e coerência, nós vamos desenhar. Esta é uma analogia para um texto sem coerência. Um pedaço é maçã, outro abacaxi, outro é laranja. Mas você fica sem entender exatamente o que o texto quer dizer. Já um texto sem coesão se assemelha a essa figura. Sabemos que é uma laranja, porém o leitor tem que ter o trabalho de juntar todos os pedaços para poder formar um todo completo. Ficou mais claro para você agora? Então, ao longo deste e dos demais vídeos, vamos detalhar cada um desses dois conceitos e os mecanismos que nós podemos empregar para obter tanto a coesão quanto a coerência. A nossa aula está dividida em duas partes. Primeiro, vamos falar de coesão e, em seguida, vamos falar de coerência. Não faremos um estudo aprofundado. Chamaremos a atenção apenas dos principais tropeços que os alunos de textos técnicos costumam cometer para que você não repita ao elaborar o seu texto. Para um estudo mais aprofundado, recomendo que você consulte uma gramática da sua preferência.
Vamos começar falando de coesão. Existem várias estratégias que podemos empregar para dar coesão a um texto. Elas devem ser aplicadas simultaneamente. Portanto, não crie falsas expectativas de que seu texto ficará bom após você fazer a sua primeira, segunda revisão. Não. A cada etapa de revisão, você vai aplicar diferentes estratégias de coesão, em conjunto com estratégias de clareza, em conjunto com estratégias de precisão vocabular, entre outras estratégias de aprimoramento do seu texto. Provavelmente você já aplica intuitivamente várias dessas estratégias, sem saber o nome delas. Nesta aula, vou utilizar a classificação dos tipos de coesão apenas como um fio condutor da aula, ou seja, como um guia para estruturar e facilitar a explicação. Não se preocupe em memorizar os nomes dos tipos de coesão, mas as próprias estratégias em si que nós devemos adotar para produzir um texto técnico de forma coesa. Então, os tipos são estes aqui. A coesão referencial, que é aquela que mantém a referência sobre o mesmo termo ou expressão que foi mencionada antes no texto. Temos a coesão recorrencial, que é aquela que usa a mesma estrutura sintática ou semântica para realçar o paralelismo de ideias. E temos a coesão sequencial, que é aquela que estabelece relações entre os diferentes segmentos do texto, seja frases, períodos ou parágrafos. Nós vamos, ao longo deste vídeo, detalhar cada um desses tipos, mas, mais uma vez, não se preocupe em decorar o nome do tipo, mas sim a estratégia que nós vamos empregar para conferir coesão ao nosso texto. Vamos lá? Coesão referencial. Antes de entender o que é coesão referencial, temos que entender primeiro o que significa referente. Seria o sujeito? Seria um predicado? Seria um adjunto? Seria um complemento? Não. O conceito de referente é bem mais simples. O referente é simplesmente o assunto do seu parágrafo. Idealmente, cada parágrafo deve tratar de um assunto, ou seja, cada parágrafo deve ter apenas um referente. Se em um parágrafo eu estou falando de tecnologia, eu posso definir o que é tecnologia, eu posso dar exemplos de tecnologia. Agora, se eu vou falar das consequências do bom uso ou do mau uso da tecnologia, isso é um assunto para outro parágrafo. Porque o assunto agora não é mais tecnologia, são os seus benefícios em um parágrafo ou os seus malefícios em outro parágrafo. Normalmente, o referente ele é o sujeito da sua primeira oração, como neste exemplo aqui. Enquanto usava o juiz online, o aluno sabia que receberia uma recompensa ao terminar cada tarefa. Então, vamos ver aqui os verbos. Os verbos são quem determinam as orações. Então, nós temos aqui usar, saber, receber e terminar tarefas, né? Quem é o sujeito que faz todas essas ações? É justamente o aluno. Então, esta frase foi bem construída, porque todos os verbos, todas as orações giram em torno do mesmo referente. Então, a coesão referencial é o conjunto de mecanismos linguísticos que nós empregamos para manter uma frase ou um parágrafo girando em torno do mesmo referente, ou seja, do mesmo assunto, sem tê-lo que repetir de forma cansativa e, às vezes, até mesmo cômica. Para evitar repetições cansativas sem planejamento, nós podemos usar pronomes, podemos omitir a palavra, porque ela pode ser facilmente inferida a partir do contexto, ou podemos usar termos equivalentes, sinônimos. Mas daí você tem que ter o cuidado de que o termo usado seja realmente equivalente ao referente da sua frase. Primeiro, um exemplo que não tem coesão referencial. O ladrão fugiu pelo telhado da casa e atirou-se sobre o toldo da garagem da casa do vizinho. O ladrão não foi preso pela polícia, pois o ladrão conseguiu fugir em um carro que passava pelo local. O ladrão ameaçou o motorista do carro e o ladrão deixou rapidamente o local.
Veja como essa frase repete desnecessariamente a palavra ladrão, local, casa, carro. A gente pode melhorar a coesão desse texto de acordo com esta proposta da Inês Saltuque. O ladrão fugiu pelo telhado da casa e atirou-se sobre o toldo da garagem da residência do vizinho. Então veja que usamos a palavra residência para evitar a repetição da palavra casa. Então, nesse caso, nós usamos a técnica de termos equivalentes. Mas a gente poderia também ter usado a técnica de omissão. Por exemplo, o ladrão fugiu pelo telhado da casa e atirou-se sobre o toldo da garagem do vizinho. É claro que ficaria subentendido que é a garagem da casa ou residência do vizinho. O meliante, ou seja, estamos usando um termo equivalente a ladrão, o meliante não foi preso pela polícia, pois, omitimos, se o assunto do parágrafo é o ladrão, não precisamos repeti-lo nas duas orações do mesmo período. Então, o meliante não foi preso pela polícia, pois conseguiu fugir em um carro que passava pelo local. Aí aqui nós usamos um pronome, ele, para se referir ao ladrão, que é o assunto todo deste parágrafo, ameaçou o motorista do veículo e deixou rapidamente a região. Então, como eu disse antes, quando nós optamos pela técnica de substituir o referente por um termo equivalente, temos de ter o cuidado de que o termo realmente tem alguma relação com esse referente, senão a gente vai jogar a coesão por espaço. Veja só este exemplo, assim como em qualquer outra ciência, a aprendizagem da matemática discreta requer prática e tempo. Então, para evitar a repetição da palavra matemática discreta, o aluno optou por substituí-la pela palavra ciência. Porém, matemática discreta não é uma ciência. Ciência é a física, a biologia, a ciência da computação. A matemática discreta é uma disciplina, é um tópico de duas ciências, a matemática e da ciência da computação. Então, o mais correto aqui seria dizer, assim como em qualquer outra disciplina, a aprendizagem de matemática discreta requer prática e tempo. Portanto, se você não tiver esse cuidado, passará a impressão de que é amador e desconhecedor do assunto que você está escrevendo. Agora veja só, nem sempre a repetição é algo ruim no texto. Quando a gente planeja a repetição, a gente consegue dar um bom efeito de ênfase. Veja este exemplo. Há 3 tipos de célula-tronco. As mais comuns são encontradas na medula do ser humano em qualquer idade, mas seu poder de reprodução e especialização é baixo. Outro tipo são as células-tronco, de novo, células-tronco, existentes no cordão umbilical, mais potentes que as da medula. Mas o tipo mais promissor são as células-tronco dos embriões humanos. Então, como a gente pode conhecer a diferença, essa linha que separa a repetição cansativa da repetição enfática, que é bem-vinda no texto? A primeira diferença está justamente no planejamento. A repetição planejada, ela acontece em intervalos regulares e deixa claro que uma palavra-chave é importante ao seu leitor. Ou então essa repetição, ela marca a divisão interna de um parágrafo. Aqui nesse exemplo, temos 3 divisões, os 3 tipos de célula-tronco. Cada repetição marca o início da explicação de um novo tipo. Por outro lado, a repetição cansativa, ela é desorganizada. Ela parece com uma intrusa aqui e ali. É como se fosse aquele caco de vidro de um copo. Você deixa cair um copo, aí espalha aquele monte de caco de vidro, você cata a maioria, mas sempre tem um que fica ali debaixo do tapete, debaixo de um móvel, e na hora que você está passando, você pisa justamente nele. Então é assim que aparece a repetição cansativa. Aqui denota uma falta de planejamento. Quando você menos espera, ela está ali destruindo o seu texto. Justamente porque ela demonstra falta de planejamento ou pior, de revisão do texto. Em última palavra, demonstra o desprezo seu como autor em relação ao tempo do leitor. E tudo que um leitor deseja é não se sentir desprezado. Lembre-se que nosso papel como autores não é jogar palavras quaisquer no papel,
mas sim facilitar a leitura do nosso público sobre algo que achamos que é importante que ele leia. Outra maneira de aprender essa diferença da repetição planejada, da repetição cansativa, é através da experiência de leitura, pois é ela que nos traz a bagagem para reconhecer essa diferença de maneira intuitiva. Mas veja que essa intuição não é uma intuição divina, que vem de uma inspiração. Não, é fruto do trabalho e do esforço individual ao fazer leitura de bons textos, textos confiáveis. Por isso, procure ler livros-textos das suas disciplinas, para poder ganhar o vocabulário dessa área, por meio de uma fonte confiável. E também não se limite a resumos feitos por pessoas que não têm credibilidade no assunto, que muito provavelmente vão empregar um vocabulário limitado e repetições cansativas. Agora nós vamos abordar 5 bugs que acontecem na coesão referencial. Provavelmente acontecem justamente devido a uma falta de revisão do texto. É sua obrigação verificar se seu texto está cometendo esses bugs e corrigi-los. O primeiro deles é a perda do referente, ou seja, começar o parágrafo com um assunto e terminar com outro. Às vezes o aluno começa a frase com o assunto e não termina a própria frase com o assunto que começou. Isso é um defeito grave na escrita. Outro bug é confusão entre sujeito e adjunto. Tem a ver um pouco com o primeiro bug da perda do referente. Terceiro bug é referente distante. Você falar demais e distanciar o seu referente daquilo que você queria realmente falar dele. Quarto bug é usar um pronome relativo inadequado. Por exemplo, ao invés de usar cujo, usar que, ou ao contrário. E o quinto bug é se apoiar no título como se fosse um pedaço da frase. Então, começando pela perda do referente, o que é isso? Ela acontece quando trocamos o referente ao longo do parágrafo, ou ao longo até da própria frase. Isso demonstra falta de planejamento do autor. O correto é estruturar o assunto que vamos abordar em cada parágrafo e depois desenvolver esses assuntos à medida que vamos escrevendo. Para quem lê uma frase ou um parágrafo que pede o referente, isso vai demandar grande esforço para poder arrumar e entender. E isso vai representar uma argumentação bêbada. Nada vai bater com nada e seu leitor vai gastar um tempo danado tentando juntar essas peças para tentar fazer algum tipo de sentido. Vamos ver um exemplo? Ao ser apresentado a um conteúdo novo, recomenda-se responder questões de livros que disponibilizem as respostas. Quem é apresentado a um novo conteúdo? Provavelmente é o aluno. Agora, quem é que recomenda responder questões de livros? Está indeterminado nessa frase. Ou seja, veja que aqui eu mudei. Eu comecei focando a frase no aluno, o aluno é apresentado algum conteúdo, e depois o foco muda para alguém que está indeterminado recomendando fazer alguma coisa em relação a essas questões. Quais seriam as causas da gente começar a escrever a frase de um jeito e terminar de outro? Isso normalmente costuma acontecer quando estabelecemos um sujeito, daí a gente começa a falar várias coisas, ou seja, colocar um termo acessório grande, aí finalmente colocar o verbo, e aí de repente colocar um novo termo acessório também grande, e daí o complemento já não tem mais nada a ver com o sujeito. Vai estar relacionado a um desses termos acessórios que foram colocados aqui de intrusos entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento. Então, uma forma de evitar a perda do referente é justamente evitar de mudar o sujeito ao longo das orações que você emprega no seu período. Acima de tudo, evitar de fazer longas intercalações no SVC, redistribuir os termos acessórios, de repente transformá-los em orações independentes com uma evolução do tópico abordado nas orações ou frases iniciais do parágrafo. Porque assim você vai manter o seu SVC unido e o seu leitor não vai ter problema de decodificar a sua frase, em termos de memória de curto prazo. Vai identificar o sujeito, logo depois o verbo e logo depois o complemento, fechando a unidade de sentido
e daí partindo para a próxima frase. Então, voltando naquele exemplo inicial de perda do referente, nós temos duas maneiras de poder corrigi-la. Uma é focando o referente no aluno. Ao ser apresentado a algum conteúdo novo, o aluno deve responder questões de livros que disponibilizem as soluções. Outra opção também de manter o referente no aluno é esta outra frase. Recomenda-se, continuou neste caso indeterminado, mas agora o foco passa logo para o aluno, não tem problema. Recomenda-se que o aluno, ao estudar, quem é que estuda? O aluno. Ao estudar algum conteúdo novo, responda. Quem responde? O aluno. Mantive o assunto. Responda questões de livros que disponibilizem as soluções. Vamos ver mais dois exemplos? Cada tarefa que o aluno se preparava para fazer, sabia que ele teria uma recompensa ao terminar. O mesmo problema. Eu começo falando de tarefa. Esse é o meu referente, ou deveria ser o referente na frase. Mas aí o foco é mudado para aluno e todo o restante da frase se mantém focado no referente aluno e não no referente tarefa. A gente pode melhorar a coesão dessa maneira. Para cada tarefa realizada, o aluno sabia que teria uma recompensa ao terminar. Então, na primeira parte, cada tarefa é realizada por quem? Pelo aluno. Então, o foco está no aluno, não está mais na tarefa. Então, a partir daí, continua a frase, focada no aluno. O aluno sabia, o aluno teria a recompensa e o aluno termina a tarefa. Outro exemplo. Um professor, quando passa uma atividade a uma turma de alunos, o que quase todos fazem é copiar algo da web. Vamos ver aqui a questão do referente. Começa com o professor. O professor passa uma atividade. Para quem? Uma turma de alunos. E aí o que o professor faz? Não faz mais nada. O assunto foi mudado de uma hora para outra. Como é que a gente pode melhorar a coesão? Desta maneira. Quando um professor passa uma atividade a uma turma de alunos, sem crase, o que quase todos fazem é copiar algo da web. Então, embora a primeira oração tenha falado do professor, nós inserimos aí uma circunstância, um quando, um tempo. Quando colocamos isso, estamos tratando essa primeira oração como um adjunto. O adjunto é o quê? É um termo acessório. Ou seja, não é exatamente o foco da frase. O foco vai vir na oração seguinte. O que todos fazem é copiar algo da web. É claro que aqui eu não estou julgando também a questão da generalização. Não é bom você escrever frases com nenhum, sempre, todos, ninguém. Isso é um problema que deve ser tratado em um outro tipo de análise. O segundo bug é a confusão entre sujeito e adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? Ele indica um contexto, uma circunstância, em torno da qual o assunto está acontecendo. Ou seja, o referente está acontecendo. Já o sujeito, ele expressa o assunto principal, o referente da sua frase. Ele é o elemento importante sobre o qual você está comentando ao longo da frase ou do parágrafo. Então, normalmente, quando escrevemos uma frase começando pelo sujeito e daí metemos um longo adjunto adverbial, ou seja, um longo termo acessório, o que acontece? Às vezes a gente, na hora de colocar o verbo, em vez do verbo se referir ao sujeito, que foi o início da frase, ele acaba se referindo ao termo mais recente, que é o quê? O adjunto adverbial, causando uma confusão louca. Vamos ver alguns exemplos? O Brasil, onde as exportações se baseiam fortemente em produtos primários, esse modelo tende a ser desfavorável. Então a gente começou a frase falando de Brasil, aí veio um termo acessório, um adjunto adverbial, onde as exportações, etc, etc. Aí vem um novo sujeito. Esse modelo tende a ser desfavorável. Então a gente abandonou, a gente descartou o sujeito que iniciou a frase e passou a adotar um outro sujeito aqui. Como a gente corrige isso? Na verdade, o início da frase deveria fazer parte do adjunto adverbial. No Brasil, ou seja, naquele lugar, e aí daí eu explico melhor este lugar, onde as exportações, parará. Aí, esse modelo tende a ser desfavorável. Ou seja, aqui no Brasil nós temos o adjunto adverbial,
nós temos um termo acessório, uma oração explicativa, que pode ser descartada, e daí sim nós temos um único sujeito, esse modelo. Não é como antes, que nós tínhamos dois sujeitos, o Brasil e esse modelo. Outro exemplo. Como mostrado no projeto Scalable Game Design Brasil, SGDBR, é um projeto de pesquisa sobre Pererê Parará. Então veja só, como mostrado no projeto. Aí depois é um projeto de novo. Também tem a repetição cansativa, mal planejada, descuidada. Como a gente pode melhorar isso? A iniciativa Pererê Parará é um projeto de pesquisa sobre o ensino e aprendizagem. Bem mais simples e direto ao assunto. O terceiro bug é quando o referente fica distante da oração que você está introduzindo agora no texto. Provavelmente acontece da seguinte maneira. Você falou de um referente, e daí você começou a falar de outros assuntos que não tem nada a ver com o referente, e aí de repente você resolve retomar o referente. Só que ele ficou implícito. Para você está claro, mas para o seu leitor não, porque você começou falando de um assunto, daí você meteu outro assunto, e daí do nada você retoma o primeiro assunto, e daí o leitor fica perdido porque fica em dúvida se você está falando do novo assunto ou do primeiro assunto que nem ele mesmo lembra, porque você não concluiu, e você está retomando aqui agora no seu texto. Então, quando você utilizar pronomes relativos, que, o qual, onde, cujo, cuja, procure se referir a palavras que estão próximas, justamente para que a memória de curto prazo do seu leitor relembre qual é o referente a qual esses pronomes se referem. Uma boa medida são 2 ou 3 palavras de distância no máximo, porque mais do que isso vai exigir muito esforço da memória de curto prazo do seu leitor. Vamos ver alguns exemplos? Produções como o filme Eu, Robô e a animação japonesa Plastic Memories apresentam 2 extremos que a relação de seres humanos e máquinas pré-programadas pode atingir. Os quais? Aí quem é os quais? Eu, Robô, animação, produções. Sugerem a rebelião das máquinas em busca de poder contra os seres humanos e a forte relação de afeto que pode acabar surgindo entre pessoas e máquinas. Então a gente pode melhorar esse exemplo da seguinte maneira. Produções como o filme Eu, Robô e a animação japonesa Plastic Memories apresentam 2 extremos que a relação de seres humanos e máquinas pré-programadas pode atingir. Ponto. Acabou esse assunto. Vamos iniciar um novo. Elas. Elas quem? As produções que foram citadas aqui no início da oração. Ou seja, as produções é o referente deste parágrafo. Elas sugerem que máquinas podem se rebelar, olha aqui o verbo, em busca de poder contra os seres humanos e que uma forte relação de afeto pode acabar surgindo entre pessoas e máquinas. O quarto bug é quando usamos o pronome relativo, porém de forma inadequada. Para que você não cometa esse erro, procure fazer 3 questionamentos. Primeiro, qual tipo de relação semântica, de significado, que você deseja transmitir através do pronome relativo? É uma relação de tempo? Então, o melhor pronome relativo é quando. Você deseja transmitir uma relação de espaço físico? Então, o melhor pronome é o onde. Se você quer estabelecer uma relação de pertencimento, então utilize os pronomes cujo e cuja. E se você deseja transmitir apenas uma relação de conexão, aí nós usamos os coringas, né? Que, quando é uma relação indefinida, o qual, a qual, quando a relação é definida. Aí a próxima pergunta é, qual o tipo de relação sintática? Ou seja, qual a regência? Então, se a regência é direta, nós não vamos usar preposição. Nós vamos usar apenas que, o qual, a qual. Nós não vamos usar porque, para que, pelo qual, com o qual. Se precisarmos usar essas relações, é porque ela não é direta, ou seja, ela é indireta, é um objeto indireto. Ou seja, tem regência. Então, daí vamos precisar usar as preposições de, para, com, sobre, etc. E daí também a gente precisa ver qual tipo de referência. Se ela é genérica, no caso da relação de conexão, nós usamos apenas que. E se ela é determinada, aí sim nós usamos o qual, a qual, os quais. Outro detalhe importante é que quando temos uma relação de pertencimento denotado por cujo, cuja, cujos, cujas, então nós não usamos preposições, porque subentendido ao cujo já está a preposição de.
que dá essa ideia de pertencimento. Então, dentro do pronome cujo, cuja, já está subentendido a preposição de. Então, não tem necessidade de se utilizar qualquer outra preposição junto com esses pronomes. Um exemplo de uso de pronome inadequado é este aqui. Privacidade é um direito fundamental garantido por lei, da qual o indivíduo tem controle sobre a exposição das próprias informações pessoais. Para saber qual o pronome correto a ser utilizado nesta frase, precisamos destrinchá-la em suas orações. A primeira é: privacidade é um direito fundamental garantido por lei. E a segunda frase: a lei garante ao indivíduo o controle, pererê, parará. Nós temos aqui o quê? Uma relação de conexão. Estamos conectando a primeira oração, que fala da privacidade ser garantida por lei, com a segunda oração, que diz que a lei garante ao indivíduo alguma coisa. Então, vamos fazer uma conexão. Qual o tipo de relação sintática? Ela é direta, porque a lei garante alguma coisa. Não é a partir da lei ou da lei garante. Não. A lei garante. Pronto, acabou. E o tipo de referência, ela é genérica, porque nós não estamos falando da lei número 1314. Não. Então aqui veja que o da qual foi usado de maneira inadequada, porque o pronome a qual é algo específico. Então, esse exemplo corrigido ficaria assim: privacidade é um direito fundamental garantido por lei. A mesma coisa, que garante ao indivíduo o controle, pererê, parará. Vamos ver aqui outro exemplo. Mesmo não havendo companhia humana próxima ao idoso, máquinas conseguem empregar tratamentos dos quais seriam necessárias no dia a dia com a falta de pessoas. Uma consequência a ser mencionado seria o relacionamento pessoal com o familiar, que, como há um autômato cuidando do parente, não se preocuparia em visitar e acabaria afetando na sua autoestima. Então veja que esse texto aqui, produzido por um aluno de textos técnicos em 2016, é muito confuso, justamente pelo uso inadequado dos pronomes relativos e também pela falta de concordância entre as palavras. Corrigindo ele, ficaria assim: mesmo não havendo companhia humana próxima ao idoso, máquinas conseguem empregar tratamentos que seriam necessários no dia a dia. Por que e não dos quais? Primeira coisa, estamos falando de tratamentos genéricos. Nós não estamos falando de um tratamento específico com um remédio ou com uma terapia. Tratamentos de forma geral. Então, é que, não é o qual. Mas é com ou sem preposição? É só a gente separar. Máquinas conseguem empregar tratamentos. Tratamentos seriam necessários no dia a dia. Não teve preposição nessa separação. Então, é direta a relação. Máquinas conseguem empregar tratamentos que seriam necessários no dia a dia. E daí vai. Uma consequência a ser mencionada, né? Consequência, menina, mencionada, menina também. Seria o relacionamento pessoal com o familiar, que daí a gente tem que manter o referente. Se a gente estava agora falando de familiar, a gente não vai trocar para autômato. Então, que não se preocuparia em visitar o parente idoso, por haver um autômato cuidando dele. Isso acabaria afetando na sua autoestima. Para encerrar este vídeo, vamos ver o quinto bug da coesão referencial, que é justamente quando a gente se apoia no título para escrever o conteúdo de uma seção. Minha recomendação é: não use os títulos de capítulos e de seções como muleta do texto, como neste exemplo aqui. O título da seção é Memória RAM. Diferentemente da memória do disco rígido, não armazena conteúdos permanentemente. Se por acaso eu cortasse este título, Memória RAM, como ficaria a frase? Diferentemente da memória do disco rígido, não armazena conteúdos permanentemente. Quem que não armazena? Não sei, porque o título sumiu. Então, o texto ele tem que ser independente do título, como está aqui neste exemplo corrigido. Diferentemente da memória do disco rígido, aí sim, a memória RAM não armazena conteúdos permanentemente. Aqui sim, o texto fica claro, independente do título. No próximo vídeo, nós vamos abordar tanto a coesão recorrencial
como a coesão sequencial, que são os outros dois tipos, além da coesão referencial, que nós vimos neste vídeo aqui. Muito obrigado pela atenção e até lá!